Boa tarde a todos. Eu sou nefrologista de formação, não vim para falar de síndrome cardiorrenal hoje. Se puder, apresentação, por favor. Ah, tá lá. Aqui, né? Tá, perfeito. Muito bem, eu vou falar um pouquinho pela perspectiva. Hoje eu estou representando aqui a Associação Nacional de Hospitais Privados. Eu vou, portanto, trazer a perspectiva dos hospitais privados sobre a questão da remuneração médica, né? Logicamente, eu vou falar principalmente do que a gente tem de prática e de experiência no Albert Einstein com isso. O nosso desafio lá está representado aqui, né? Esses são dados de abril. Eu vou mostrar logo mais um dado um pouquinho mais atualizado, né? Já são mais de 14 mil médicos, né? Se vocês olharem aqui, né? A quantidade de médicos ativos que tem o cadastro ativo, né? Todo médico que fica sem atividade por um ano no Einstein, né? Se for um médico autônomo, por exemplo, que não internou, não pediu exame, não apareceu no hospital para nenhum evento, para nenhuma reunião, ele tem o cadastro inativado. Então, esses são os médicos que realmente têm alguma atividade, que tiveram alguma atividade nos últimos 12 meses, 3.769. Aqui nesse dashboard a gente tem a distribuição desses médicos por tipo de contrato. Então, mais ou menos metade, né, 7 mil médicos são autônomos, né, tem cadastro no Einstein, tem privilégios assistenciais, podem internar um paciente, podem cuidar de um paciente. A gente tem um contingente grande também de médicos contratados ali, como médicos com contrato de pessoa jurídica, né, 2.700, contratados como no regime CLT, né, diretamente, 1.600. A gente tem um outro contingente de médicos que são autônomos, né, mas que são assistentes dos médicos titulares, são mais 1.500. A gente tem médicos que estão lá fazendo estágio ou residência médica, né, ali conjuntamente dá cerca de 500 médicos. E mais algumas outras categorias aí de médicos, por exemplo, médico auditor, ou médico que está fazendo pós-graduação. Essa distribuição dos médicos é principalmente de médicos clínicos, mas a gente tem um contingente cirúrgico grande também. A distribuição por especialidades está aqui embaixo do lado esquerdo, né? A gente tem um contingente grande de ginecologistas, de anestesiologistas e ortopedistas, e pediatras são as especialidades mais frequentes. Cardiologia está ali como quinta ou sexta, né? 650 médicos. Isso em todo esse sistema, né? A quantidade de médicos com especialidade, com uma segunda especialidade, né, está representada aqui à direita. Como eu falei, dado agora de hoje, né, mais recente, 14.048 médicos, 1.650 são CLTs, 2.835 agora pessoa jurídica. A gente acabou de assumir um hospital público no estado da Bahia, um hospital ortopédico de referência, né, para todo o estado. E está assumindo já um hospital agora que a gente entra para fazer a gestão desse hospital. É outro hospital estadual no estado de Goiás, né? Um hospital que fica em Goiânia, um hospital de urgências do estado de Goiás. E isso tem trazido contingentes adicionais de médicos, especialmente de médicos contratados, e a maior parte deles, né, como é típico desses hospitais que a gente entra para fazer a gestão, são médicos com contrato de pessoa jurídica. O número de autônomos, né, que cresceu um pouco mais, 8.731, né, aqui a gente já juntou os médicos assistentes juntamente com os titulares. A distribuição de acordo com os hospitais dos médicos com contrato CLT. Então, a gente tem 184 no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, é um hospital que a gente também faz a gestão, todo o staff é nosso, contratado Einstein.
A maior parte desse contingente médico lá é de CLT. Na unidade Morumbi, que é o nosso principal campus, a gente tem 566 médicos no regime CLT, porque lá a gente tem um contingente grande de médicos autônomos que trazem os seus pacientes, eles só têm privilégios assistenciais, eles não têm contrato conosco, eles só têm o cadastro médico, né? Então, lá os contratos são principalmente de médicos de serviços fechados, como terapia intensiva, alguns serviços de medicina diagnóstica, endoscopia, departamento de imagem, assim por diante. A gente tem também aqui, só aqui em São Paulo, são mais de 20 centros ambulatoriais que a gente administra para o governo municipal, AMAs, UBS, ao todo são 242 médicos nessas unidades, e a gente tem as nossas unidades avançadas privadas, né, que já são mais de 12 unidades aqui espalhadas por São Paulo, algumas mais robustas, com medicina diagnóstica, consultórios. Uma dessas unidades tem quimioterapia, radioterapia e um pequeno centro cirúrgico para cirurgias menores. E a gente tem, desde isso, até unidades que são basicamente de atenção primária, só em medicina diagnóstica. Ao todo, são 328 médicos com contrato CLT nessas unidades. Se a gente olhar médicos com contrato de pessoa jurídica, são mais 415 no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. Na unidade de pronto atendimento do Campo Limpo, né, nós não administramos o hospital, mas administramos a unidade de pronto atendimento do Campo Limpo, são mais 202. O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, 217 atualmente, mas provavelmente esse número vai bater perto de 500, porque o hospital foi aberto recentemente e ainda não está completamente ativado. E o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, né? Esse é um hospital municipal no município vizinho a Goiânia, né? Acho que é o município mais pobre de lá. E ali a gente tem um total de 389 médicos, todos no regime de pessoa jurídica, né? Antes de entrar um pouquinho mais nessa discussão da remuneração, eu trouxe esse cenário para vocês só para descrever como está ficando cada vez mais complexo, né? Lógico que a gente tem uma rede grande, a gente está em vários estados, agora já entramos no estado de Santa Catarina, administrando um hospital da Unimed, onde tem mais um contingente de médicos que ainda não está representado aqui. E como eu falei, a gente está entrando na terça-feira agora, a gente assume esse hospital, já temos contrato assinado, etc. É um hospital de urgências de Goiás, um hospital estadual, então vai ter mais um contingente adicional de médicos. E isso cria um cenário bastante diverso. A gente tem contratos de pessoa jurídica, de CLT, temos médicos autônomos, pelo menos no jargão administrativo, né, corporativo aqui em São Paulo, a gente usa essa expressão para diferenciar o contrato de pessoa jurídica quando é um médico só com a sua empresa, ou é um grupo de médicos, ou uma empresa que contrata médicos, né? E aí a empresa presta serviço e não o médico diretamente. Isso a gente chama as pessoas chamam aqui em São Paulo de PJão, né? PJinha e PJão. A gente tem isso também na nossa rede, né? E é uma rede que tem, onde a gente tem um contexto de atender um paciente privado que tem um plano muito diferenciado de autoescolha. A gente tem agora contratos diretamente com empresas em que a gente faz a gestão da saúde de uma população, a gente presta serviços, então é um paciente que no passado não tinha acesso ao Einstein, hoje ele tem acesso através desse contrato com a empresa. Né? Também no jargão corporativo a gente fala business to business, né? O B2B. E temos ainda o contexto do SUS, né? Hoje a gente tem uma pegada muito forte no SUS, a gente tem mais hospitais, mais unidades ambulatoriais, mais médicos, mais tudo, mais procedimentos no SUS, no sistema Einstein, do que no contexto privado. Então isso traz uma diversidade de modelos de contrato, né? E
E, logicamente, a gente ia ficar maluco se a gente tivesse um monte de modelos de remuneração vigentes, além dos diferentes modelos de contrato. Eu vou mostrar como as tabelas de honorário, não é nenhuma crítica às nossas tabelas aqui, o referencial da Associação Médica Brasileira, que acho que tem guarda alguma semelhança, mas a gente no Brasil tem tabelas de honorário por procedimento ou de acordo com a especialidade do médico, que muitas vezes são negociadas sem um referencial, pode não ser o referencial da Associação Médica Brasileira, e que são negociadas entre operadores de plano de saúde, hospitais, né, ou organizações médicas. Nos Estados Unidos, eles consideram isso de uma maneira bastante científica, ou muito ancorada em cima de dados, né? E eles usam um sistema que é um sistema chamado de Relative Value Unit. Existe um livro onde você tem essa unidade relativa de valor e, basicamente, para cada procedimento e para cada especialidade, e, basicamente, quando uma organização médica ou um hospital, um sistema de saúde, negociam com uma fonte pagadora, uma operadora de plano de saúde, ou pode ser o governo, eles basicamente negociam o quanto que eles vão pagar, o multiplicador de RVUs. Né? Se é uma vez, se é 0,9, se é 1,1, mas a proporção entre, por exemplo, o que se paga para uma neurocirurgia para um tumor cerebral e o que se paga para uma consulta de vacina pediátrica, né, ela acaba sendo preservada. Né? E se o multiplicador é 1,2, então vai ser 20% maior, tanto para o neurocirurgião quanto para aquele pediatra. Certo? Deu para entender, né? E como é que se chega nesses valores que estão nessa tabela de RVUs? Primeiro, eles consideram a questão do trabalho, né? Então, a quantidade de tempo que o médico vai dispensar em média para fazer aquele procedimento ou aquela consulta. A habilidade desse médico para isso, o treinamento e a intensidade necessários, e para isso eles têm réguas muito bem mensuradas, né? Lá se considera que, por exemplo, quando um aluno entra na faculdade de medicina, se é uma faculdade paga, não paga, o que quer que seja, tem um custo envolvido nisso. Tipicamente, o aluno que entra numa faculdade de medicina paga lá, ele tem acesso a crédito, né? E ele se endivida, né? E aquela conta do quanto, em valor presente líquido, né? O quanto ele gastou para se manter e para pagar o seu estudo, para pagar a faculdade, para pagar professor, etc. Toda essa conta é feita. Depois, a mesma coisa com relação à residência médica. Depois, se ele tem uma residência estendida, um fellowship de super especialidade, para ser, por exemplo, um cardiologista intervencionista, tudo isso é medido. E vejam só, quanto mais tempo ele demora para se formar, menor é o tempo de vida útil técnica dele. Né? Se ele entrar no mercado de trabalho com 35 anos, ele vai ter menos tempo para recuperar esse investimento do que se ele entrar com 25 anos. Eles consideram também as despesas diretas, especialmente se o médico vai colocar seus equipamentos, suprimentos, se vai pagar equipe, outras despesas indiretas, e colocam também o custo da malpractice, né? Qual é o risco de haver um evento adverso e esse médico ser processado e ter que pagar os custos disso. Então, tudo isso está embutido nessa fórmula. E como eu disse, aqui a gente não tem essa mesma tabela de RVU, né, pelo menos não sofisticada dessa maneira. A outra questão que eu acho que tem que ser colocada aqui, quando a gente fala de como é que a gente remunera, né, o valor da remuneração,
né? Acho que está bem representado aqui. Daqui eu queria tirar um conceito importante aqui para a nossa conversa. Esse é um dos benchmarks americanos, eu peguei só para a gente ilustrar aqui, em que eles mostram, por exemplo, para a cirurgia cardiovascular, aqui número 1, para cardiologia, número 2, e cardiologia invasiva, né? Eles estão colocando aqui, até na ordem decrescente, o quanto que o médico gera para um hospital, para um serviço de saúde, em receita, e o quanto que ele recebe de salário, certo? Receita, logicamente, não é o caixa, porque tem que deduzir os custos todos, etc., para ver o que sobra, né? E, teoricamente, o hospital tem que fazer alguma margem em cima disso, né? Mas, de qualquer forma, vejam o valor que o médico, a proporção de valor que o médico gera com a sua atividade, né, nas diversas situações aqui, cardiologia invasiva, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ortopedia, assim por diante, o valor que ele gera para a instituição com a atividade dele, né? Este valor que ele gera, que é um valor bem tangível, né, lá nos Estados Unidos em dólar, né? Este valor que ele gera, acho que muitas vezes é esquecido por quem, especialmente por quem é prestador ou pelas operadoras de plano de saúde, no que diz respeito ao valor do médico, né? E isso é importante quando a gente fala da questão da remuneração. Este valor pode ser melhorado ou piorado, a depender de como o médico se sente na sua relação com a instituição. A depender de como ele se sente, aqui estamos falando de coração e não de cabeça, né? Com relação à instituição ou operadora de saúde. Se ele tiver com raiva, eu tenho certeza que essa proporção muda. Se ele estiver feliz, essa proporção também muda. Nós, lá no Einstein, então, esse aqui é o último slide que eu queria mostrar para vocês, a gente aprendeu algumas coisas sobre essa questão médica ao longo dos anos. Então, nós não praticamos pagamento baseado em valor, mas a gente faz um reconhecimento baseado em valor, que é algo diferente. Então, o médico da terapia intensiva está lá recebendo seu salário fixo, ele tem lá uma bônus a depender do atingimento das nossas metas anuais, a gente usa um sistema de Balance Scorecard, e ele, como todos os outros funcionários, vai ganhar um pouco mais, um pouco menos no bônus no final do ano, a depender do atingimento dessas metas, né? O CEO, o médico, o enfermeiro, todos os profissionais estão lá sujeitos aí ou tem a oportunidade de receber um bônus a depender do atingimento das metas institucionais. E aí, como é um sistema de BSC, tem atingimento de receita, de resultado financeiro, como é que os nossos, entre aspas, clientes, ou melhor, os nossos stakeholders, né, os pacientes, os médicos, os colaboradores, estão... como é que está o clima, como é que está a satisfação deles com o trabalho, e dos pacientes com o atendimento, como é que estão os nossos indicadores de qualidade e segurança, medidos de maneira bem técnica, né? Como é que está a nossa atividade filantrópica, se a gente conseguiu atingir as metas, como é que está a nossa atividade com relação ao meio ambiente, tudo isso está lá dentro de um Balance Scorecard, né, de um grande dashboard. Cada meta ali estabelecida, e se a gente atingiu ou não atingiu, isso dá uma nota final e isso define o bônus que todo mundo vai receber, como um multiplicador do seu salário. Tirando isso, o que o médico agrega de valor quando individualmente ele publica, quando ele dá aula, quando ele ajuda a gente a melhorar um protocolo, melhorar a segurança de um procedimento, quando ele usa do seu tempo, até do seu tempo voluntário. No caso dos médicos autônomos, a gente não remunera o médico para sentar numa reunião de um grupo médico assistencial para discutir, ele vai doar o seu tempo para a gente, né? Se ele vai parar lá para discutir como é que a gente faz punção de nódulo de tireoide, ele está doando o seu tempo. E tudo isso é medido e a gente retorna isso para ele de alguma forma.
Então, tudo isso está construído na nossa gestão médica, a gente gosta de representar nesse formato de uma pirâmide. Desde a época da Joint Commission, dos 1995, a gente começou a organizar as informações, os dados sobre os médicos, inicialmente para atender padrões de acreditação, e depois isso foi progredindo. Então, hoje a gente segue os preceitos do Conselho Federal de Medicina, a gente tem diretor clínico e diretor técnico, né, que é o meu caso, tem um conselho médico executivo para julgar e deliberar sobre médicos, especialmente quando a gente tem algum problema. A gente tem um processo de seleção médica, tem um cadastro médico que hoje é muito mais do que uma planilha, né? A gente tem um programa próprio de educação médica continuada, a gente tem uma definição de protocolos, care pathways, vários na área de cardiologia. E tudo isso hoje, indo para o andar de cima, tudo isso hoje resulta num programa de relacionamento pelo qual o médico é medido em vários indicadores, ele recebe no final do ano, todos os médicos, todos os 14 mil, ele recebe no final do ano como se fosse um boletim, é um report card, né, muito parecido com um boletim escolar, em que ele vê para cada indicador como ele está comparado com a média e a melhor nota dentro da sua especialidade. Isso gera essa nota final, né, considerando os indicadores de qualidade, de fidelidade, de produção acadêmica, de ensino, pesquisa, etc. Todos esses indicadores chegam numa nota final, né, e a gente faz essa comparação com os pares da especialidade e depois um ranking. Sendo que 5% deles, os 5% com as melhores notas, a gente categoriza como médicos, a gente tem esse jargão interno lá próprio, a gente chama de premium. Os 10% que vêm a seguir são os médicos advanced. Depois a gente tem um contingente grande de médicos que a gente chama de evolution, depois tem um grupo da base da pirâmide deles, que a gente chama de special. Tipicamente o médico entra como special na instituição, contratado ou autônomo, e ele vai crescendo, eventualmente ele vai ser um médico premium. A maior parte dos premium estão ali entre 45 e 65, 70 anos de idade, quando eles estão atingindo o auge da carreira. Não é só volume, volume corresponde a 35% dessa nota e desse score, né? 45% da nota vem de qualidade e segurança e os outros 20% vem da produção acadêmica deles. Todo ano a gente renova isso, e eles podem subir ou cair, né, nessa segmentação, nessa classificação. E os benefícios deles, assim, pode ser, por exemplo, se for um médico premium, ele pode ter um super desconto para ter um consultório no Einstein. Se ele precisar de exames ou uma internação, ele pode ter até 100% de desconto. E esse desconto é extensivo, se ele for o advance, é extensivo para os filhos, até 24 anos de idade. E os esposos ou esposas. Se ele for um médico premium, é extensivo aos pais. Então, logicamente, se você for, todo mundo quer ser um médico premium, é uma visão, acaba sendo uma visão de carreira médica, né? No final da década de 2010, a gente percebeu que isso não era suficiente, os médicos queriam mais, eles queriam ter mais protagonismo e mais participação no hospital. E aí a gente já percebia naquela época que o engajamento do médico era um fim em si, ele não era um meio para atingir alguma coisa. Era o que a gente queria dos médicos, né? A pandemia acho que foi um grande exemplo disso. Então, durante o começo dos anos 2010, a gente trabalhou intensamente para bolar um modelo em que o médico pudesse ter uma participação na esfera decisória. E a gente fez isso de maneira contextual através desses grupos que a gente chama de grupos médicos assistenciais. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um grupo, acabei de falar do grupo da tireoide, né? Então a gente tem um grupo de nódulo de tireoide, não é nem de tireoide. E os cirurgiões de cabeça e pescoço, endocrinologistas, otorrinos,
médicos da medicina intervencionista, e outros profissionais assistenciais, biomédicos que trabalham no laboratório, etc., que são envolvidos no cuidado do paciente com nódulo de tireoide, o pessoal da oncologia também, eles sentam uma vez por mês e eles deliberam e definem quais são os care pathways, quais são os testes, quais são as tecnologias, quais são os procedimentos como é que a gente vai lidar com o paciente com nódulo de tireoide. E há uma delegação de poder para eles. E eles são sempre liderados por um médico que é eleito por eles mesmos. A gente não interfere nisso. Esse modelo, hoje a gente tem 56 GMAs e a gente espera em mais 2 anos bater mais ou menos 100 GMAs. E a ideia de ter muitos GMAs com muitos assuntos é para a gente poder oferecer oportunidade para um número ainda maior de médicos que possam participar da esfera decisória. A gente já usou pesquisas de engajamento para comparar médicos que participam do GMAs e os que não participam do GMAs, e a diferença é muito grande, né? Os que participam têm um engajamento muito maior. E, por fim, no final da década de 2010, a gente percebeu que isso ainda não era suficiente para eles. Eles queriam ter uma participação ainda maior. E aí veio essa ideia de que a gente chama de Physician Compact, né? Hoje não é só o Einstein que faz isso, não foi uma invenção nossa. Foi uma sugestão do Institute for Healthcare Improvement, né? No momento em que a gente estava muito preocupado com o corpo clínico, com tanta mudança, como o João já demonstrou aqui, com tantas coisas que estão acontecendo e trazendo estresse e desafios para o médico e para as instituições de saúde. Então, nessa época, a gente recebeu essa sugestão que funcionou muito bem para a gente, da gente criar um documento escrito pelos médicos. O desafio é que a gente tinha 10 mil médicos. Na época, a gente conseguiu consultar cerca de 5 mil, aqueles que utilizavam mais o sistema, que eram mais presentes, mais ativos no Einstein. E a gente continua até hoje colhendo opiniões sobre o documento. E o documento, basicamente, tem as responsabilidades do médico para a instituição e da instituição para o médico. Tem uma questão aqui: médicos e administradores não se gostam. Eu diria assim que eles se odeiam, né? É mútuo, né? Um não gosta do outro. Porque existe um descasamento entre as expectativas. A administração espera coisas do médico e o médico da administração, mas ninguém nunca conversou sobre isso, isso nunca foi colocado num contrato, mesmo para o médico contratado. Então, o Physician Compact é um documento escrito por ambas as partes e que torna essas expectativas explícitas. É um contrato social, não é um contrato de valor jurídico, mas acho até por isso ele tem muito mais força. No nosso caso, o que a gente fez um pouquinho diferente de outras instituições americanas é que a gente começou pelo propósito. E eu queria só ler, para finalizar aqui minha apresentação, como é que eles escreveram esse propósito, né? Reconhecemos que médicos e instituição são interdependentes e concordamos em estabelecer uma parceria para criar um sistema baseado em qualidade, segurança e sustentabilidade para os nossos pacientes e a nossa comunidade rumo à excelência e ao protagonismo. A gente grifa o protagonismo aqui porque essa é a expectativa que eles têm. Eles não querem ser deixados de fora, eles querem participar da instituição. Por que os hospitais não convidam os médicos para participar é um grande mistério para mim, porque ter o médico como inimigo, ou como um rival, ou como alguém que é um problema, né, é criar um problema. Trazer o médico para dentro da instituição, acho que está aí a solução. E acho que trazer ele para dentro não necessariamente exige que você tenha modelos de pagamento por valor ou outros modelos complexos, né? O que ele quer, basicamente, é um relacionamento que permita ele participar das decisões. Era isso aí. Obrigado.